Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Pai amado, queridos irmãos de luz que nos guiam, inspiram e protegem, com muita alegria no peito e paz na alma, nós agradecemos por mais uma oportunidade de acordarmos encarnados, a fim de podermos experimentar provações, expiações, transformações, para sermos espíritos melhores, mais evoluídos, dia após dia. Sendo assim, nós pedimos, meu Pai, fazei de nós, cada vez mais e melhor, ferramentas Tuas a serviço do amor, da alegria, da verdade, da bondade, da justiça e da caridade. Que assim seja. Aos irmãos de luz nós pedimos que abençoe essa água, a fim de que ela possa ser fluidificada com as nossas vibrações e com as suas vibrações, para que ela possa tornar-se um bálsamo para o corpo, para o perispírito, para a alma, atuando em cada átomo, cada partícula, cada chakra. Gratidão. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Não se inquietem pela posse do ouro. Não se preocupem em possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em seu bolso. Não preparem mantimentos para a viagem, nem duas roupas, nem sapatos, nem cajado, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou aldeia que entrarem, procurem saber quem é bastante digno para hospedá-los e permaneçam lá até irem embora. Ao entrarem na casa, devem saudá-la dizendo: que a paz do Senhor esteja nesta casa. Se essa casa for digna, a paz que trouxeram cairá sobre ela, e se ela não for digna, a paz voltará para vocês. Quando alguém não quiser recebê-los nem escutar suas palavras, ao saírem desta casa ou cidade, sacudam a poeira de seus pés. Em verdade, eu digo a vocês que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas com menor rigor do que esta cidade. Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Naquela época, as palavras que Jesus dirigiu aos apóstolos quando os enviou pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, ou melhor, o Evangelho, nada tinham de estranho. Elas estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o visitante era sempre recebido na tenda. Naquele tempo, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o crescimento das viagens criou novos costumes. Atualmente, os costumes dos tempos antigos somente são encontrados em regiões afastadas, onde o grande movimento ainda não chegou. Se Jesus voltasse hoje, certamente não diria mais a seus apóstolos: viajem sem levar mantimentos. Ao lado do seu sentido próprio, as palavras de Jesus possuem um conteúdo moral muito mais profundo, pois ensinavam seus discípulos a confiarem na providência. Além disso, os discípulos, nada tendo, não poderiam provocar a cobiça daqueles que os recebessem. Era também um meio de distinguir os caridosos dos egoístas, e é por isso que Jesus lhes diz: procurem se informar sobre quem é digno para hospedá-los, ou melhor, quem é bastante humano para hospedar um viajante que não tem com o que pagar
porque estes serão dignos de ouvir as palavras que vocês fazem, e é pela caridade que eles serão reconhecidos. Quanto aos que não quisessem receber e nem escutar os apóstolos, Jesus não recomendou que estes os amaldiçoassem, nem usassem de força ou violência para convertê-los. Recomendou simplesmente que eles fossem a outros lugares e procurassem pessoas de boa vontade. O Espiritismo diz hoje a mesma coisa aos seus adeptos. Não violentem nenhuma consciência. Não forcem ninguém a deixar a sua crença para adotar a sua. Não amaldiçoem os que não pensam como vocês. Acolham quem vem procurá-los e deixem em paz os que não concordam com suas ideias. Lembrem-se das palavras de Cristo. Antigamente, o céu era conquistado pela violência, e hoje ele é conquistado pela caridade e pela brandura. Essa passagem é maravilhosa, porque a gente tem o hábito de querer que as pessoas pensem como nós, enxerguem através dos nossos olhos. E isso sempre esbarra também em nossa fé. Todo mundo quer que o outro seja beneficiado com o poder da fé que tem. Só que a questão é, será que para o outro aquela é a fé que lhes conforta? Aquela é a fé a qual eles estão preparados para cultivar? E por que a gente acha ou deve achar que a nossa fé nos torna superior a quem não a possui? Assim são com as religiões. A gente não pode querer empurrar goela abaixo uma crença àqueles que não a possuem. Nós podemos falar sobre, discorrer com exemplos, mas não devemos ficar insistindo de forma abusiva com aqueles que não têm a nossa religião ou não têm religião alguma. Porque a questão não é essa, meus amigos. Quando a gente faz isso, ainda que seja com a melhor das intenções, é porque a gente ainda está muito cego diante do que realmente é importante. E eu convido a vocês a pensar: quem é que está mais próximo dos ideais cristãos? Quem é que está mais próximo de Jesus? É quem fala bonito, quem sabe versículos de cabeça, é quem frequenta semanalmente ou diariamente centros, igrejas, templos, catedrais, mas na prática do dia a dia não vivenciam em atitudes e sentimentos aquilo que prega? Ou aqueles que sequer têm religião, os que se auto-intitulam ateus, ou os que nem se auto-intitulam porque a questão da religião nem lhes passa pela cabeça, mas têm uma postura diária de honra, de justiça, de empatia, de igualdade, de caridade, que lhes faz inconscientemente serem fiéis aos propósitos de Cristo. Portanto, não vai ser uma religião, um selo, um carimbo, um título, um local que fará a fé de ninguém ser maior e menor, e sim o que existe dentro de cada pessoa e como essa pessoa cozinha a sua própria fé, como é que elas transformam aquilo que lhes é ensinado, transmitido, absorvido. Então, sendo assim, vamos parar para pensar através dessa lição que nós temos sim o dever de evangelizar quem nos cerca. Mas evangelizar, meus irmãos, não é pregar palavra a palavra, versículo a versículo, página a página. Não. Não é necessariamente puxar ninguém pela mão e dizer: você precisa ir ao centro, você precisa tomar um passe, você precisa ingerir uma hóstia, você precisa rezar o terço. Não. Quase sempre evangelizar é levar ao outro
esperança, amor, alegria, afeto, acolhimento, pão, cobertor, conselho. Então, vamos nos despir desse orgulho, dessa prepotência, dessa arrogância, de achar que a nossa fé, o local onde nos encontramos hoje, a quantidade de material que já lemos, quantidade de palestras que já assistimos, faz de nós pessoas superiores a quem tem menos que isso ou que não tem nada disso. A nossa balança será sempre e deverá ser sempre de nós para conosco mesmo. Hoje, eu sou mais caridoso do que eu fui ontem. Hoje eu sou mais tolerante do que eu fui ontem. Hoje eu tenho mais esperança e resiliência do que eu tive ontem. Esse é o desafio. Essa é a corrida, essa é a luta. De nós para conosco mesmos, nunca para com o outro. O outro tem o tempo dele, tem o nível evolutivo dele, tem as dificuldades dele, tem os dilemas, as provações, expiações, assim como nós temos as nossas. Então cada um vai crescendo e passando por seu processo de reforma íntima à sua maneira. Então, que a gente possa ensinar pelo exemplo, e não por imposições, condenações. Quantas pessoas falam ou até mesmo só pensam: fulana tá assim porque não vai pro centro. Se fulana tivesse na igreja, já falei pra fulana procurar uma cartomante. Então a gente tem solução sempre temos a nossa solução para a vida do outro. E sabe por quê? Pois nós enxergamos a vida do outro de fora, com outros olhos. Quem vive suas dores é que sabe dos seus dilemas. Portanto, sejamos mais empáticos, mais cordiais com o processo do outro, com o caminhar do outro, com as dores do outro. A nós nos resta orar por quem precisa, emanar vibrações de amor, ser caridoso no sentido vibratório, no sentido material, mas não nos cabe julgar a fé de ninguém, as decisões relacionadas à fé de ninguém, as religiões escolhidas, ou mesmo quem não tem religião. Isso é para tudo na vida, mas principalmente aqui a gente pega esse ponto da religião, porque é o que ainda afasta muita gente, é o que ainda afasta muitas pessoas de se afinizarem com alguns espíritas, com algumas casas espíritas, com alguns movimentos espíritas, porque enxergam em determinados locais arrogância, prepotência, ditaduras subliminares. E sabemos que isso é com qualquer situação de sociedade em grupo, nos trabalhos, nos empregos, nas associações, em prédios, condomínios. Quando o ser humano ele se junta, é natural que existam essas faíscas de ilusão. E o nosso desafio, enquanto cristãos, enquanto espíritas, é exatamente esse. O que é que está me afastando do meu irmão? Quais são as minhas ilusões? Onde é que eu acho que eu estou acertando, mas que acaba me afastando do meu irmão, porque eu me coloco numa posição não de igualdade? E esse é sempre o objetivo que deve ser buscado. Mas em vez dessa igualdade, a gente se põe em um pedestal de autoconhecimento. A gente se põe no lugar de eu tenho as respostas para as suas inquietações. E algumas vezes pode ser sim, mas que isso seja buscado pela pessoa ou que seja oferecido por nós de forma humana, tolerante, caridosa, misericordiosa. Então, a reflexão de hoje é essa. Como é que a nossa religião, como é que a nossa fé, as escolhas que nós tomamos afetam a visão que nós temos diante do outro, das inquietações do outro, dos problemas do outro?
nos colocam com o olhar de cima para baixo, fazem com que a gente queira se intrometer até demais nas decisões deles, fazem com que a gente julgue. Ou a gente busca, ou a gente deve buscar cada vez mais a forma certa de levar este evangelho que existe dentro de nós. Fiquemos com essas reflexões e tenhamos um dia maravilhoso de sábado. A todos vocês que assistiram esse evangelho, o meu muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, meu Pai, como nós tentamos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja.